em energia e investimentos em logística. Até hoje se cobra, em alguns casos, investimentos sobre logística, que você começa com uma base de 140 em vez de 100 do investimento realizado, porque 40 é imposto, e isso vai dar, evidentemente, uma tarifa mais alta para o usuário. Faltou você mencionar que enquanto a reunião acontecia, eu não estou fazendo uma crítica a você, colocando mais um elemento na sua argumentação. Faltou mencionar que enquanto a reunião ocorria, a bagunça entre os estados da Federação do Brasil continuava solta. A guerra os fiscal, estados guerreando-se mutuamente, fiscal. dando o quê? Incentivo à importação, Alexandre. Não, só para voltar para essa questão, quer dizer, a intervenção do Fundo Soberano. Não, o Fundo Soberano pode comprar, o Banco Central já compra. Qual foi o efeito final dessa história? Vamos botar o Fundo Soberano também para fazer isso, acho que o efeito vai voltar para a história do Einstein. Você faz a mesma coisa e continua esperando um resultado diferente. Eu desconfio que o resultado vai ser rigorosamente o mesmo. Porque o que faz o Banco Central? Você reduz o custo fiscal das reservas. Não. Claro, o Fundo Soberano aplica melhor. É claro. Não tem a mesma Toma mais limitação. risco também. Esse é um outro problema. Lembrando que os países que têm fundo soberano, eles não tomam dívida para comprar moeda estrangeira. Eles têm superávit. A China monta o seu fundo soberano em cima do superávit que o seu governo produz. Os países árabes, alguns deles também. Os países árabes, todos eles em cima, obviamente, da exportação, no caso de petróleo, na Noruega, exportação de gás, no Chile, exportação de cobre. Mas eles têm superávit, de alguma forma. Então, eles pegam esse superávit e guardam para o futuro. A gente tem déficit. A gente não para de gastar. Déficit na balança de serviços. Não, estou falando déficit fiscal. Déficit fiscal. Déficit fiscal. Então, você quer depreciar o câmbio? Aumenta a poupança interna. Como é que eu aumento a poupança interna? De preferência fazendo um ajuste do lado fiscal. A gente faz. Você já viu fazer? Não, o ajuste do lado fiscal, estou de acordo com você. Há quantos anos a gente discute? Ajudaria muito a política de câmbio. Pois é, e isso você não faz. Então, você quer fazer os fundos soberanos? Nisso você não tem precisa razão. nem fazer os fundos soberanos. Nisso você tem razão. Faz uma poupança fiscal, você vai ter o mesmo resultado que você teria se fizesse um fundo soberano. Então, o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, tomar dívida de um lado para comprar dólar do outro, isso o Banco Central já faz. Se você botar o fundo soberano, ele vai ter exatamente o mesmo resultado do Banco Central. Fala, vai diminuir o custo zero. Vai diminuir tomando mais risco. Primeiro totó que a gente levar, quer dizer, o Banco Central não compra ativo de risco zero à toa. De falar como ex-diretor do Banco Central, verdade. eu tinha um motivo muito sério. Eu não quero ir para a cadeia. Então a gente vai comprar ativo de risco zero. Porque a primeira balançada que der, eu não quero estar na pele do tesouro. O título americano é risco zero. O título americano é risco zero. Título europeu é risco zero. Título europeu é risco zero. Na cartilha ainda é. Ainda é. Título europeu é risco zero. Deixa eu tirar vocês do fascinante mundo das finanças, que é do que vocês estão falando agora, principalmente, e voltar a uma questão, Igor, que me pareceu central, que o Alexandre já tinha levantado, acho que na primeira parte do programa. Eu acompanho a discussão de vocês e percebo que não tem jeito. Vocês voltam para uma esfera que normalmente nós, jornalistas, definimos como uma esfera política. Aliás, a sua primeira intervenção usou uma palavra que vem da política. Se diz, há uma sensibilidade. Na primeira intervenção desse programa do Alexandre, ele se refere ao que ele identificou como uma falta de rumo. Você, Roberto, em vários pontos das suas várias intervenções, você deixou patente que a necessidade de reformas não foi contemplada pelo mundo político. Ingo, o que faz você acreditar que depois do que você ouviu e viu quinta-feira passada, isso mudou? A sensibilidade da urgência. Olhando a olhos vistos... Quer dizer, precisam chegar na beira do abismo. Exatamente. E estão chegando. E o medo é um péssimo conselheiro, como todos sabem. Às vezes é um bom conselheiro porque ele aumenta a prudência. E a prudência na parte cambial, ela é absolutamente necessária. E o que eu tenho sentido é de que no último meio ano houve uma mudança forte na percepção da presidente Dilma em relação à parte cambial. Isto é uma mudança muito grande. Ponto 2, que vai haver pressão sobre medidas nessa área, com certeza, porque se nós olharmos mais 2 anos pela frente e vermos a indústria de transformação despencar dos 14% para 12%, e olhe, com a valorização cambial com pré-sal vindo, qual é a alternativa do Brasil? Deixa eu colocar a apreciação de vocês, uma outra provocação que foi muito difundida na imprensa brasileira na semana que passou, dizendo, quando o governo chama para dentro do Palácio os representantes principais da economia, ele não está imitando o que a Argentina vem fazendo há um certo tempo?
É a provocação. Você já reagiu à provocação, é isso que eu queria. Queria a provocação. Diz o seguinte, o governo argentino reúne os empresários e diz para eles, vocês vão importar menos, ou então, vocês vão exportar mais, ou então, vocês não vão vender isso, ou então, vocês não vão vender aquilo. Mas não é só isso. E a situação continua. Mas é uma diferença não chegamos brutal. nesse nível, porque lá eles fazem isso com o Guilherme Moreno colocando um revólver em cima da mesa. Você está falando do secretário de Comércio secretário Exterior, de Comércio que é Exterior. o capo de tudo e capo no governo. Eu queria te dar aqui uma informação interessante, William. Essa semana eu participei de 2 audiências públicas lá no Senado sobre a Resolução 72, aquela que vai terminar com incentivo à importação, que é este absurdo com o qual nós convivemos ainda hoje no Brasil. Dos portos. Dos portos. Os estados que dão incentivos de ICMS reduzido para produtos importados. Portanto, estimula o emprego lá fora e não aqui dentro. Eu chamo isso de crime lesa pátria. Talvez um termo um pouco forte, mas é o que se trata. O pessoal de Santa Catarina vai ficar bravo com você. Agora, o que aconteceu lá? Não era só a indústria. Estavam lá também os sindicatos em peso, porque eles temem pelo emprego. É o medo da falta de emprego que nós estamos tendo, um risco de desindustrialização agudo no Brasil, fábricas que podem fechar por concorrência desleal dos importados, não só pelo dólar, mas pelos incentivos que nós damos à importação, e o teste vai ser feito agora. A presidente Dilma pediu aos empresários apoio para aprovação da Resolução 72. Por quê? Não se trata de um jogo de braço entre o Planalto e o Congresso. Roberto, que está em jogo. Peraí, não se trata de um jogo de braço entre o Planalto e o Congresso. Se os congressistas não entenderem, os senadores não entenderem que isso se trata de uma medida para o Brasil... Se os governadores não entenderem também. Mas os governadores eles não vão entender, porque eles querem arrecadação para si mesmo. Ainda tem essa visão mesquinha, pequena, de querer resolver o seu problema de arrecadação estadual dando incentivo para o importado. Isso é um absurdo. Mas não vou discutir a consciência dos governadores. Estou discutindo os senadores que têm que votar pelo país. E se eles forem, não, vamos fazer um estresse com o Planalto e não aprovar a Resolução 72, isso é um absurdo. É algo que a sociedade não pode admitir, que a gente continue dando incentivo ao produto importado. Alexandre, você ia falar? Não, o meu tema, na verdade, era obviamente, a favor da competição em condições iguais, isonômicas. Né? Realmente não faz sentido dar uma ajuda. Mas eu acho que minha crença é a seguinte, quer dizer, o Ingo acha que, de repente, baixou o santo e caíram em si. Meu teste, a gente vai se encontrar daqui a 12 meses ou 18 meses e a gente vai estar discutindo rigorosamente as mesmas coisas, porque esse negócio, eu já vi esse filme, eu sou mais novo, eu já vi esse filme um monte de vezes. Daí o final é sempre igual. Né? Assim, não, você está muito pessimista. Não sou pessimista, eu sou realista. O filme pode mudar, que não, isso? Depende da gente. O filme muda de quem escreve script. Quem escreve script é a sociedade civil, então, é o governo. Ela está escrevendo esse mesmo script várias vezes. Vamos mudar o script. Não, isso aí... O roteiro é a sociedade que faz. E os governadores fazem parte desse roteiro, Roberto. As coisas não acontecem por acaso. E os senadores também. Essas coisas não acontecem por acaso. Se reunião resolver esse problema, eu falei... Não, eu estou de acordo, a reunião não resolve. Mas a reunião combina a ação, converge os interesses, e cria entendimento. Eu acho que a reunião faz parte de um processo. Mas não é o fim, a finalidade não é a reunião. A finalidade é que de lá saiam medidas de exoneração tributária dos investimentos, que saiam medidas de melhoria do financiamento ao investimento ao setor privado, que saiam medidas de redução do custo trabalhista. A gente pode colocar mais 300 bilhões no BNDES. Eles vão fazer. Eu sou otimista. Eu acho que o governo está disposto a ser mais proativo e a realizar, não todas, mas muitas das medidas que nós temos esperado e estamos até frustrados que elas estão atrasadas, mas elas estão chegando, porque está com medo de que vai acontecer um processo mais agudo de queda do PIB da economia brasileira. Eu acho que vocês sugerem uma boa pergunta para o final do programa. Nós temos cerca ainda de 2 minutos e aí é aquela hora que eu preciso que vocês arredondem os raciocínios em maneira telegráfica. Eu sei, é sacanagem pedir isso, mas enfim, nós temos essa questão do tempo. A pergunta que vocês sugerem é simples, quer dizer, o que está acontecendo na verdade que a você, por exemplo, Roberto, a você, Ingo, mais ao Alexandre, nem um pouco, sugere que há uma transformação em quê? Em vontades políticas? É o governo que entendeu o que precisa fazer, Ingo? Ou, para usar uma expressão do Roberto agora, que ele falou com muita ênfase, é a sociedade civil que empurra alguém em alguma direção? Ou nada está acontecendo, Ingo? Está acontecendo. A pressão é forte.
e os efeitos estão aí. Portanto, o governo está se mexendo, é o início de uma caminhada e a questão cambial está sendo visto como uma grande prioridade. Essa é a primeira mudança e começa pela cabeça e depois tem que partir para a caneta. Roberto. Eu estou relativamente otimista, não quero dizer muito, mas relativamente otimista que as coisas vão mudar, ou estão começando a mudar. E volto a dizer, o teste da Resolução 72 vai ser uma amostra se dessa reunião saem atitudes mais corajosas e convergentes entre o governo e a sociedade civil, ou vai continuar só um discurso de boas intenções e nada acontece. Que, de fato, nisso o Alexandre tem razão, o primeiro ano do governo Dilma foi um governo muito mais de intenção do que de realizações. Mas eu acho que ela agora está pronta para colocar na mesa coisas concretas, não só discurso. Alexandre, por favor. Daqui a 6 meses, a gente vai ver o seguinte, a queda de juros, etc., remoção de restrições a crédito, vai botar a demanda doméstica crescendo mais do que estava crescendo, isso vai bater na indústria, você vai começar a produzir, e aí o governo vai, eu meter a mão nesse vespeiro, nem a pau. Então, eu acho que assim, a gente vai ter uma outra reunião lá no futuro e nada vai acontecer. Então vamos fazer uma aposta entre nós. Vamos repetir esse Globo News Painel daqui 6 meses com vocês pra e o tema. Que e a gente até passa um pedacinho do que foi discutido aqui. Tenho certeza. Quem perder para o almoço. Tenho certeza que o assinante em casa é muito atento, nos prestigia bastante, nos dá uma ótima audiência e vai cobrar isso aí de vocês. Excelente. Este Globo News Painel está terminando. Daqui os próximos 6 meses a gente vai ver ainda. Eu queria agradecer as participações aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, dos nossos convidados, começando por Ingo Plöger, que é presidente do Conselho de Empresários da América Latina, perdoem. Quero agradecer aqui a participação também de Roberto Gianetti da Fonseca, diretor da Caduna. E agradeço em terceiro lugar a Alexandre Schwartzman, que é economista e consultor. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos lá como a gente faz aos outros fatos, além daquela imagem que começou o programa e que marcaram a semana. Até logo. Sua banda. Saravá sua, porque a minha hoje está muito desbandada. Por que você não usa colher como todo mundo? Por que, mãe? Vou usar colher para tomar sopa? Já viu cara de quem toma sopa com colher? Fica assim, ó, com cara de bundão. Eu vou tomar sopa de garfo. Eu sou jovem é outro papo. Jovem gosta de aventura. E arrebento você agora, se você não parar com essas lembranças. Torturadora. Eu queria ter um filho assim. Deixa eu ajudar um pouco. Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Introspectivo. Nem tanto, mestre. Enigmático. Nem tanto, mestre. Nem la torraca. Uau, voi que não me queria pra chefe, certo?